Depois da propagação do vídeo do estupro coletivo, ficou em evidência a cultura do estupro, termo utilizado para falar como a sociedade culpa as vítimas de agressão sexual e normatiza o comportamento sexual violento. Na semana passada, no dia 2 de junho, em 11 cidades brasileiras ocorreu o ato Por Todas Elas Nós, e tem previsto mais um ato para amanhã pelos direitos das mulheres e pelo final da cultura do estupro. O Brasil é o 5º país mais violento pelas mulheres. Estima-se que a cada 5 minutos uma mulher é agredida e que a cada 11 uma é violentada. Quer saber como mudar isso? Assista o programa de hoje em que vamos debater sobre a violência contra a mulher e falar sobre a primavera feminista. Fica com a gente! Olá, meu nome é Renata e está começando agora o 4V Opinião. A violência contra a mulher está em evidência nos últimos dias no noticiário e nas redes sociais. Apesar de muitos casos não serem noticiados, fato é que nunca falou-se tanto sobre o assunto. A mulher lida não só com a violência física, mas também com a violência psicológica e moral através dos assédios. Hoje nós vamos debater sobre a violência contra a mulher, vamos falar sobre a primavera feminista e como a gente pode mudar o cenário da cultura do estupro. Para isso, nós estamos aqui com a Carolina de Assis, da Ópera Mundi, com a Patrícia Iglesio, da revista Vai da Pé, e com o Regis Marques, da Presença. Então, como diz as regras do programa, cada um tem 1 minuto para fazer as colocações iniciais. Pode começar com você, Carolina. Ordem alfabética. Enfim, olá a todas e todos. Bom, eu quero começar dizendo que, diferentemente do que 2 membros do governo, um do governo federal e outro do governo de São Paulo, disseram recentemente, não existe uma onda de violência contra mulheres e estupros não tem nada a ver com crise econômica. A violência contra mulheres perpassa todas as classes sociais, enfim, tempos de pujança econômica, de crise, o que seja, e nós, mulheres, sabemos muito bem disso. Essas 2 declarações só mostram que esses 2 políticos não têm a mínima ideia do que está acontecendo e estão se lixando para nós mulheres e para essa questão. Fazendo esse ponto, eu queria só ressaltar que, enfim, a gente usa bastante a expressão violência contra mulheres e eu acho importante nomear o sujeito dessa violência. Que os perpetradores de violência, dessa violência que a gente está falando, que é a violência machista, são homens. E homens heterossexuais. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que tratar é da formação dos homens e, enfim, para que eles se questionem e se coloquem aí, tipo, por que a violência contra mulheres? Seguindo a ordem alfabética, agora a Patrícia. Boa noite, eu sou a Patrícia. O assunto realmente ganhou muita visibilidade nas últimas semanas, mas infelizmente por um caso horrível, de um estupro coletivo contra uma menina de 16 anos, com 30 homens agredindo e abusando dela. E eu acho interessante também puxar o gancho dessa discussão para a postura da mídia nesse tempo, assim, como que evidencia que a naturalidade com que se trata do caso é a naturalidade com que se trata da cultura do estupro na nossa sociedade e da violência contra a mulher como algo que é isso, assim, como se fosse natural e não problematizado o tempo inteiro. Regis. Bom, acho que esse caso, assim, ele reflete essa cultura machista que a gente vive no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Se a gente pegar, por exemplo, charges que mostra lá do tempo das cavernas, o homem puxando o cabelo da mulher, a forma como o homem é educado, que ele pode fazer tudo, pode ficar com todas, que ele é o garanhão, ele é o gostosão, enquanto a mulher fica com mais de um, fica com mais de 2, é a puta, é a prostituta. Acho que essa cultura a gente tem que começar a acabar e começar a lutar para ter essa mudança. E esse reflexo que mais me indignou nesse caso foi o cara chegando lá para dar depoimento, dando risada e... tô mais famoso que a Dilma. Vai se ferrar, pô. Entendeu? Isso me irritou. A menina lá, né, tipo, com problema psicológico, não conseguindo comentar, falar, e o cara chega dando risada, assim. Então esse é um problema... Essa cultura que a gente tem de que o homem ele é melhor, de que o homem ele não é assim, poderia ser minha filha, não, é uma outra pessoa, é um ser humano como eu, entendeu? Então a gente tem que respeitar o outro por ele ser humano, não por ser mulher, ser homem, ser
hétero ser gay, entendeu? É por ser humano. A repercussão desse vídeo só mostrou como está enraizada a cultura do estupro, em que a vítima ela é julgada muito antes dos seus agressores. E teve mais um desdobramento agora, que a polícia revelou mais um vídeo, que ela ficou mais de 30 horas, cerca de 30 horas com os agressores. E esse tratamento que a mídia dá realmente é assustador. A gente vê como que tratam com a banalidade. A menina está sofrendo, né? Então realmente muito complicado. Você até mencionou os políticos, né, a fala. Então aqui, né, o Magno Alves Barbosa Filho, secretário de Segurança de São Paulo, afirmou que uma das causas para o aumento do estupro, assim como para outros crimes, é a situação econômica do país. Como vocês acham que isso fomenta ainda mais a cultura do estupro, gente? Quer começar você agora pela direita? Eu acho que a situação econômica do país, eu concordo muito com o que ela disse, né? Violência contra a mulher não tem a ver com situação econômica, mas a gente tem uma questão no Brasil de recorte de classes, né? Quem mais sofre e as mulheres que mais morrem, que mais estão apanhando e mais estão sofrendo, são jovens e mulheres negras. E isso são as estatísticas, isso tem a ver com classe social, com recorte social, tem a ver com racismo, enfim. E no Brasil, essa situação ela é muito evidente, independente do governo, do golpe, enfim, o número da violência contra a mulher continua crescendo, independente desses governos que a gente vive. Mas também é importante pensar que está tendo um retrocesso, que é muito assustador, porque se os números já continuam crescendo e tal, e mesmo os mecanismos do governo Lula, Dilma, Lei Maria da Penha e programas sociais, enfim, não terem conseguido o combate mesmo à violência contra a mulher, agora a gente vê um retrocesso. Então assusta mais ainda, porque aí a gente vê a composição do Ministério sem nenhuma mulher, a Secretaria das Mulheres extinta, aí ela ganha o Ministério das Mulheres extinto, aí ela vira uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, o que assusta muito, porque quem é esse ministro da Justiça e quem é essa mulher também que foi nomeada como a secretária, essa visão de combate à violência contra a mulher apenas pela força policial, é muito assustador. Então, acho que o que dá para relacionar é a composição política desse governo golpista, mas não exatamente a situação econômica. Então, sobre o aumento dos registros, enfim, de estupro, tem o lance também que estupro e crimes de violência sexual são subnotificados, né? Justamente porque as mulheres não se sentem amparadas, não se sentem seguras para denunciar. E o aumento, enfim, do registro recente, eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o lance da Primavera das Mulheres e dessa conscientização de que, enfim, do fortalecimento das mulheres mesmo, de entender essa violência como social, não é pessoal sua, enfim, não foi você que escolheu o namorado ou o marido errado, sabe? Tipo, é uma coisa que tá ali, tá acontecendo, e você tem o direito de reportar e de ser amparada pelo Estado, enfim. E de denunciar. Para além disso, de fato, assim, eu acho que esse governo deixou muito claro que, enfim, zero consideração com as mulheres, com o movimento de mulheres, e eu acho que tem muito a ver também, inclusive, como uma resposta a esse fortalecimento das mulheres recente, como resposta a um governo liderado por uma mulher que se preocupou em colocar mulheres enfim, em cargos de liderança, não da maneira como a gente gostaria, claro, com muitas falhas e muitos problemas, mas, enfim, eu acredito que seja uma resposta clara, assim, que essas declarações não são à toa, sabe? E que volta num sentido de colocar as mulheres nos lugares delas ou nos lugares em que esses homens acham que as mulheres têm que estar, assim. E como eu falei, eu acho que essas declarações mostram, assim, a absoluta falta de noção do que acontece no Brasil, da realidade de mulheres negras, enfim, de tudo que não é o macho branco heterossexual. Assim, como você colocou a questão econômica, política, a gente pode fazer uma análise, ainda quando a Dilma estava no governo, que começou toda a discussão sobre o golpe,
a galera, a mídia tradicional parou de criticar, ou no Facebook e tal, pararam de criticar a questão administrativa e começaram a criticá-la por ser mulher. Aí já começou uma violência contra a própria Dilma por ela ser mulher. Aí eu lembro que minha esposa, assim, ela, não, mas eles não estão falando do governo dela, estão falando dela ser mulher e não ser, entendeu? E aí depois que a Dilma sai, assume o Temer, é o estereótipo da mulher dele, bela, do lar, né, recatada e do lar, já mostra o que a mídia quer que as mulheres sejam. E acho que a gente também tem que começar a dizer, empoderar as mulheres na questão que até no próprio casamento existe estupro. Quando a mulher ela não quer ter relação sexual com o marido força, isso é uma forma de estupro e tá lá na Lei Maria da Penha, ela pode denunciar. Só que você colocou, quando chega lá pra fazer a denúncia, é descaracterizado. Por quê? Porque a gente ainda tem delegados machistas, ou homens machistas estão lá na polícia, que falam, não, mas você tem que cumprir suas obrigações como esposa. Não tem que cumprir as obrigações como esposa. Se ela não tá afim, não tem. E o marido não tem que obrigar, entendeu? Então, essa é uma cultura que a gente tem que começar a quebrar. E eu lembro outro programa do 4V que a gente fez sobre a questão da violência contra a mulher. Os números são gritantes, assim, de mulheres que sofrem violência física, moral, psicológica. No trabalho, as mulheres ainda hoje ganham menos que o homem. Isso, quando eu dava aula, meus alunos não acreditavam. Falavam assim, não ganha. Ganha. Se a gente for fazer uma pesquisa estatística, a mulher ganha muito menos. Para exercer a mesma função, ganha menos. Também é uma forma de violência. Então, isso a gente tem que começar a denunciar e discutir e lutar para que mude, né? Não dá para a gente desviar a atenção para os problemas econômicos. A violência está relacionada a diversos outros aspectos, principalmente dentro de casa, né? Existem quantos casos de assédio que não são noticiados por medo, os relacionamentos abusivos. São diversas situações que a mulher lida diariamente que ela não consegue sair justamente por causa dessa cultura, né? Que mulher tem que ser a bela, recatada e do lar, e já foi-se o tempo, né? Hoje em dia a mulher ela trabalha tanto quanto o homem, né? Se mantém sozinha, é independente, então é uma quebra de paradigma todos os dias, né? E muitos dos casos da violência contra a mulher, elas não são relatados, principalmente porque de acordo com, não só por causa da questão da cultura do estupro, mas porque de acordo com o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, 70% dos casos de violência contra a mulher são feitos por conhecidos, o que dificulta ainda mais essa mulher ir atrás da justiça, né, e se sentir segura para denunciar. E aí, às vezes, ela ainda denuncia, ela fica com medo de ser taxada, do que ela vai enfrentar, como a sociedade vai tratá-la. Então, é uma situação muito complicada. E a gente voltou a falar de novo de política, né? Na semana passada, o presidente interino Michel Temer assumiu o aumento na onda de violência contra a mulher. E, no mesmo dia, né, a nova gestora da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a ex-deputada federal do PMDB, a Fátima Peláez, ela se posicionou contra a legalização do aborto até em casos de estupro. E qual é a opinião de vocês, então, sobre a gestora, ainda mais em casos como este? Quer começar agora você, Regis? Vamos ser imparcial. Eu começo, acho que a questão do aborto, eu sou favorável à legalização do aborto, não só em casos de estupro, mas quando a mulher sente o desejo de abortar, ela tem. Só quero deixar claro que eu não sou a favor do aborto, isso confunde muito as pessoas, quando a gente entra nessa discussão, mas você é a favor do aborto, não sei o que, tal. Não, eu sou a favor de que se legalize a mulher que queira fazer, porque o aborto também é uma questão de saúde pública. Entendeu? Não é só a questão. É que hoje também a gente tem políticos aí, os evangélicos, que não sei o que e tal. Né? E isso, ela fala isso também que é pra ficar de boa lá com a bancada evangélica, que hoje é a maior no nosso congresso aí. Entendeu? Mas acho que se a gente consegue legalizar o aborto, isso mostra no Uruguai, que a gente teve lá no passado, a gente viu que lá, como é legalizado, diminuiu o índice de aborto. Né? Também diminuiu o índice de mulheres que ficavam doentes por causa do aborto. E então acho que é uma outra discussão e a gente poderia fazer um programa só sobre esse tema também, né, que é um tema que dá pano para manga, né, mas aí também acho que a gente pode colocar a questão no empoderamento da mulher tomar suas próprias decisões, da mulher ela ter essa liberdade de ser realmente fazer o que quer e pronto, né, não acho.
Bom, eu confesso que eu não. A única coisa que eu li sobre essa senhora é essa opinião. Eu não sei nada sobre ela. E eu acho que, mais uma vez, isso mostra o quanto esse governo não está nem um pouco interessado nas reais questões das mulheres e no que a gente vive, assim. Enfim, a questão do aborto, eu acho que eu não vejo problema em dizer ser a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto, como eu sou a favor da pílula anticoncepcional, como eu sou a favor da camisinha, porque eu acho que são maneiras de uma mulher não ter uma gravidez que ela não quer ter, enfim. E que cada mulher sabe o que é melhor pra si, não, enfim, não é ninguém que vai poder dizer o que é bom e o que não é. Mas, enfim, eu acho que esse lance do aborto também é uma das pautas, é uma pauta urgente, acho que junto com a violência contra mulheres, no sentido da violência sexual e de feminicídios, tem a ver com a nossa sobrevivência, assim, basicamente. É simples assim. Então, eu acho que são três coisas, né, que não tem como a gente desviar, assim, não tem como a gente passar por cima e falar, tudo bem, vamos tratar de outra coisa. Não, tá tudo junto. E tem tudo a ver com o lance da nossa autonomia, da nossa, enfim, do nosso lugar no mundo, da nossa capacidade de viver nossa vida plenamente, enfim, como pessoas, sujeitos, enfim, é isso. É como eu estava falando, né? A nomeação da secretária, ela indica já a postura do governo com relação a todas as minorias, né? Porque você extinguiu a Secretaria das Minorias, do Direito da Mulher, da Juventude, enfim, e você colocou essas pastas dentro do Ministério da Justiça, quem é o ministro da Justiça é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele é uma figura que atua no sentido da repressão policial aqui no estado de São Paulo. É essa figura que vai conduzir o direito das mulheres. E aí você coloca a Fátima Pelais, que era da bancada evangélica, que é radicalmente contra a legalização do aborto e outras questões. E aí você vê qual que é a cara desse governo em relação ao direito das mulheres e das minorias, né? Assim, não vai ter os direitos. E a gente estava tendo progressos, então é isso que assusta, né? Esse retrocesso tão grande nesse sentido. Com relação ao aborto, é uma questão de urgência de saúde pública no Brasil. O Brasil, a cada 2 dias, uma mulher morre fazendo aborto. E aí, mais uma vez, você volta para aquela questão. Quem são principalmente as mulheres que estão morrendo de fazer aborto? São mulheres jovens, mulheres de periferia, que não têm a condição de pagar por um aborto numa clínica por R$4.000, que nem uma menina jovem de classe média alta, que teria essa condição de não correr esse risco, né? Então, é uma questão de urgência de saúde pública, assim como o combate à violência doméstica, porque assim, a Lei Maria da Penha, ela é insuficiente, né? E a violência a violência contra a mulher, ela é principalmente doméstica, o estupro, tudo isso é principalmente doméstico, né? E o Brasil é o 7º país no mundo em que mais mulheres são assassinadas. Então, assim, uma onda de violência você ver que é um país que a mídia, os seus políticos, infelizmente, nessa representação do governo federal agora, não existe, assim, a preocupação e os números são gritantes. É um país muito violento com relação às mulheres, não é um pouco, não é uma discussão para agora apenas, nossa, aconteceu um caso extremo. Não, isso é reflexo de um país muito violento com relação às mulheres. Não, e só não muito violento, mas também muito machista, né? Eu só me recordo de um caso lá na escola na qual sou diretor, que o aluno foi, passou a mão na menina. Eu falei, cara, você tá louco? Por que você fez isso e tal? Ela, a roupa que ela vem. Eu falei, mas mesmo que ela estivesse nua, ela não te deu o direito de você fazer isso com ela. Então, quer dizer, são crianças de 12 anos, 13 anos. Então, quer dizer, já tá dentro. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a quebrar, né? Desde a educação. Então, é um assunto, como você colocou, que envolve não só a saúde, mas envolve a educação, envolve os direitos, envolve uma discussão ampla. Voltando só a essa questão do aborto, conforme você falou, é uma questão de saúde pública, né? O Estado, ele deveria ser laico e assegurar
por lei, que a mulher tivesse o direito ao próprio corpo, que também é uma violação dos nossos direitos enquanto pessoa, né? E mudar a criação desses jovens, né? Desde pequenininha, a criança deve saber o respeito para com qualquer ser humano, com mulher, com homem, com gay. Tem que ser assim. E isso é que precisa mudar na nossa cultura para que a violência, com o decorrer do tempo, ela diminua. Né? Não adianta agora chegar e querer que mude de um dia para a noite. Tem que enraizar nas crianças, dentro de casa, nas escolas, para que elas saibam respeitar umas às outras, independente de raça, crença, opiniões, enfim, tudo isso. E quebrando os estereótipos, né? De que as mulheres são sexo frágil, que elas devem ser recatadas, belas, dos lares, não necessariamente nessa ordem, que cada pessoa, não só cada mulher, ela tem o direito de ser o que ela quiser ser e sem ser julgada por isso, sem ser julgada pela roupa, sem ser julgada pelos lugares que ela frequenta, pelo tipo de música que ela ouve. Muitos atos têm acontecido pelas mulheres. Queria que vocês falassem agora um pouquinho, para a gente encerrar, como vocês veem que essa união também pode ajudar na mudança da cultura do estupro e contra a violência sobre a mulher, e quais outras iniciativas, além de uma educação, devem ser implementadas para a gente ver a longo prazo a quebra dessa violência toda que a gente vê. Quem quer começar? Então, como eu falei, eu acho que esse fortalecimento das mulheres, que a gente tem visto aqui, enfim, os movimentos de mulheres têm, sei lá, centenário, né? Essa organização e essa consciência do lugar da mulher na sociedade, dos direitos, enfim, da luta por direitos. Mas essa que é recente aqui no Brasil é muito legal nesse sentido, porque não fosse esse movimento, a gente não estava aqui falando sobre isso, né? Porque nomeia e permite que a gente discuta como sociedade esse problema, que não é de ninguém individualmente. Mas eu acho que eu queria também voltar um pouco no que você falou do lance da educação, que que eu acho que a educação é o ponto fundamental, assim. Depois esse caso do estupro coletivo, uma barbárie, enfim, mas não é esse estupro que acontece a cada 11 minutos, né, como diz a estatística. Como a gente falou, estupro dentro de casa, pai, padrasto, tio, primo, avô, conhecido, justamente porque tem essa ideia de que o corpo das mulheres está à disposição para quando ele quiser usar, enfim, e violar. Então, depois desse caso, que causou uma comoção muito grande justamente, falou-se em aumentar a punição, né, em aumentar a pena e tudo, e essa não é, enfim, eu pessoalmente não quero mais punição, não quero mais cadeia para estuprador, eu quero que estupros não aconteçam. Então, para isso, de fato, essa educação que faça as crianças refletirem sobre por que existe essa desigualdade, uma educação que faça que leve ao questionamento de hierarquias e de diferentes valores para diferentes humanos, né, que vocês comentaram, assim, é muito básico o direito, enfim, o respeito ao corpo e à integridade e à vida de toda e qualquer pessoa, assim, não é tão difícil, né, ou não deveria ser. Então, eu acho que esse ponto é essencial, eu acho que a demanda por uma educação, enfim, pró-diversidade, com perspectiva de gênero, para igualdade de gênero, e pró-direitos humanos une todas as lutas, assim, que é o lance, enfim, que faria a gente avançar como sociedade, eu acho. Não, tem que passar a vez, né? Falei de novo. Eu acho que, assim, pro imediato você precisa proteger a vida das mulheres, né? Então, tem mulheres morrendo, mulheres sendo estupradas a todo momento. Então, você precisa da Lei Maria da Penha, você precisa que ela seja mais eficaz, você precisa que uma mulher que está correndo risco de vida, o marido dela, o companheiro dela, seja afastado dela, que ela tenha o amparo do Estado para enfrentar essa situação. Pro imediato não tem como, mas é claro que para longo prazo a educação é um ponto fundamental, assim, né, na questão de gênero, e o econômico também, né, porque no trabalho também é essencial que cada vez mais exista uma diferença menor entre homens e mulheres,
e que, tanto nas funções quanto no salário e tal, e o movimento de mulheres, que agora no Brasil a gente vê que realmente está ganhando uma visibilidade maior e a cada momento surgindo mais e mais coletivos, mais mulheres organizadas, e isso, assim, é essencial para todos esses aspectos, né? Não, eu vejo a solução em 3 pontos, né? Tipo, a curto prazo, como você colocou, a questão de fazer que as leis sejam cumpridas, né? As mulheres sejam protegidas realmente, né? Dos seus companheiros, dos seus parentes, seus padrastos, seus avós, que acontece muito isso, né? Então, a curto prazo, realmente fazer as leis serem cumpridas. A médio prazo, os movimentos de mulheres ganhar mais força, como já está acontecendo, a visibilidade. Eu lembro da primeira marcha das mulheres que eu participei, em 99, ano 2000, assim, foi muito louco na minha vida. E acho que a longo prazo a questão de educação, começar a ensinar realmente os meninos de que as mulheres são pessoas, são seres humanos, têm que ter os mesmos direitos que eles têm que respeitar elas enquanto seres humanos, assim como eles querem ser respeitados, é o princípio básico, né? Tratar o outro como você quer ser tratado, né? Não é porque ela tá de short curto, não é porque ela curte funk, não é porque ela vai no pancadão, ela quer ser estuprada, quer ser encoxada, não, ela quer respeito, né? Então acho que a longo prazo essa questão da educação, aumentar essa questão da cultura da não violência, né? Da não violência ativa, contra a violência contra a mulher, né? Contra a violência sexual, religiosa, moral, acho que nesse ponto. Bom, como a gente viu, o assunto rende muito, né? Daria para fazer mais vários programas. E o que fica, então, realmente é isso, que nós temos que investir na educação para mudar essa cultura de violência. E todas as pessoas deveriam começar a tratar o próximo como deveriam ser tratados, que é o princípio básico da boa convivência. E que todas as pessoas, independente de gênero, de opção, de crença, de qualquer coisa, elas devem se unir por um mundo melhor, né? Plantando a sementinha nas crianças, na construção de um mundo mais humano, através de uma política não violenta, né? De atitudes não violentas. Quero agradecer a todos vocês. E antes de encerrar as considerações finais, vamos de novo em ordem alfabética, começando por você, Carol. Valeu. Como consideração final, acho que tem uma coisa que eu até esqueci de falar, que eu acho que uma das que a gente tem que se ocupar também no momento inclusive, é de ocupar tudo, né? No sentido das mulheres ocupar o judiciário, ocupar o legislativo, ocupar o executivo. E, enfim, eu acho que esses movimentos que têm rolado, acho que eu vi que no Rio vão sair algumas candidaturas de mulheres feministas. Eu imagino que aqui em São Paulo também, ainda não estou sabendo. Então, eu acho que a gente tem que, enfim, chega de votar em homem branco heterossexual. Assim, acho que a gente tem que pensar em votar em quem parece com a gente, em quem está levando as pautas que a gente quer, assim, que a gente quer ver acontecer. E tem 2 iniciativas muito legais, que é o Vote LGBT e o Vote Numa Feminista, que eu não sei se vocês conhecem, são páginas no Facebook que meio que, enfim, elencam candidaturas que estão levando as pautas LGBT e feministas. E eu acho que é muito, muito legal, é um bom começo, assim, um ponto para a gente ocupar, pelo menos, esses cargos que estão aí à disposição. Eu acho que é um tema que rende muito mesmo, são vários aspectos, mas falar. Acho que assim, o importante é falar, participar de movimentos, debates, pautar e cansar as pessoas, assim, cansar o debate público com isso, assim. E como jornalistas, tal, acho que é muito importante ter sempre o esforço no sentido de trazer essa pauta o tempo inteiro, não só quando acontecem casos tremendos como o que aconteceu. Não, eu vejo, para encerrar assim, para mim foi muito bom, né? Gostaria de agradecer vocês, estar participando dessa mesa só com mulheres, né? Um assunto muito interessante. Eu acho que a mulher ela tem que ser empoderada, né? Ela tem que ocupar, como você falou, ocupar a mídia, ocupar o 4V, ocupar tudo, né? Acho que ela tem que colocar as pautas, colocar as coisas que precisa. Começar essa questão da educação, né, contra o machismo, entendeu? Mostrar que o feminismo não é femismo,
né? Uma coisa que eu li outro dia, porque a galera fala, não, essas feministas quer acabar com os homens, não sei o que. Não, o feminismo quer lutar pelos direitos das mulheres, né? Querem que as mulheres tenham o poder, então acho que a mulher tem que ter o poder, tem que mudar, né? Então todo o poder às mulheres também. E é isso. Lembrando que amanhã tem mais um ato. Quem quiser se engajar é só ir para a rua. E vamos todas nós, unidas, lutarmos pelos nossos direitos, cobrar dos políticos também, que eles realmente olhem para as mulheres, que eles cuidem da gente com mais carinho, não só para nós mulheres, como para todas as pessoas, porque o mundo precisa de mais cuidado, né? Todos nós temos medo da violência, não só em relação às mulheres. São Paulo é uma cidade que anda muito caótica, então vamos fazer a diferença que a gente quer no mundo. Nosso programa de hoje está chegando ao final, então se você gostou, vai lá, curte, compartilha, mostra para os amigos, comente, deixe suas opiniões, deem sugestões para próximos programas, se inscreva em nosso canal. Então, por hoje é só.